Boa noite a todos. É uma alegria e uma honra para mim estar aqui nesta casa. Agradeço muito de coração a oportunidade de poder falar, trazer reflexões sobre o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Então, muito obrigada. Vamos acalmar a nossa mente, respirar profundamente e buscar a figura amorosa de Jesus, esse Mestre amado que nos trouxe o Evangelho de Deus, que nos ensinou a amar. Gratidão, Mestre, por essa oportunidade. Gratidão a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos aqui novamente na matéria. E gratidão aos espíritos trabalhadores desta casa, que preparou esse ambiente, que a partir desse momento já estamos recebendo aquilo que viemos buscar. Que Jesus, nosso mestre amigo, envolva todos nós com o seu amor e a sua paz. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos refletir um tema que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Então, peço para que a espiritualidade presente possa nos auxiliar, para que essas reflexões penetrem o nosso íntimo, os nossos sentidos, para que possamos sair daqui refletindo de como sermos e vivermos melhores. Jesus, o governador espiritual do orbe terrestre, nos disse que enviaria ao mundo o Consolador prometido, a fim de esclarecer a mente humana e consolar os corações daqueles que sofrem. Mas de que jeito? Como isso acontece? Através da doutrina dos Espíritos, nos dando aí explicações racionais, claras, diretas, objetivas, amplas, proporcionando a nós, a todos nós que enfrentamos o sofrimento nas nossas vidas, uma sensação real e profunda de que não estamos sozinhos, de que somos amparados por muitos corações, sejam aqui na matéria ou no mundo espiritual. E Allan Kardec, em 1857, ele codifica as mensagens enviadas a nós pelos Espíritos amigos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o capítulo mais longo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um tema, ele tocou num tema do sofrimento, da dor, da distribuição desigual do sofrimento entre os seres humanos, da prosperidade do mal, da aprovação dos justos, e escreveu, nesse capítulo 5, no item 4, que tem o título Causas Atuais das Aflições, e no item 6, Causas Anteriores das Aflições, tratando nesses dois itens e dizendo que algumas dores por nós vividas têm a sua fonte nesta vida, e outras podem ter a sua fonte em outras existências. Mas hoje nós ficaremos somente com o item 4 por falta de tempo. E Kardec lá diz que se quisermos entender a dor neste mundo em que nós estamos, nós precisamos estudar e entender, através dos Espíritos, nas obras fundamentais que Kardec nos trouxe, as múltiplas existências, ou seja, a reencarnação. Precisamos entender, acreditar, estudar a reencarnação, senão a gente não consegue entender a dor.
E lá nesse item 4, diz que a vida, as dificuldades da vida, elas são de duas espécies. E tem duas origens diferentes que é importante nós distinguirmos. Uma tem na sua causa na vida presente e outra na vida passada. Percebendo aí que a fonte dos males terrenos, prestemos atenção nisso para a gente entender o decorrer das reflexões. A fonte dos males terrenos são de consequência natural do caráter e da conduta daquele que sofre. Então nós podemos imaginar quantas pessoas caem por sua própria culpa. Quantas pessoas são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento, ou por não terem limitado os seus desejos. Quantas pessoas? Uma vez assistindo o programa Na Cultura, uma entrevista, estavam entrevistando um artista conhecido da TV, renomado, de sucesso, alguém que se destacava na sua área, pelas suas realizações, pelo seu talento profissional, intelectual que ele tinha, e ele se dizia ateu. E ele confessava ter rompido totalmente as suas relações com Deus e com a religiosidade. Mas ele falava isso como uma pessoa séria, não como alguém que estava debochando da religião, falando mal ou criticando. Não, era alguém que tinha vivido uma experiência profundamente dolorosa, que deixou marcas, cicatrizes na sua alma. E então, nas suas reflexões, baseado na sua inteligência, no seu conhecimento, ele decidiu romper com tudo o que se dizia a respeito à religiosidade e espiritualidade. E quando perguntaram a ele o porquê ele rompeu com a religião, ele disse de uma maneira muito sincera: rompi porque a religião não explica a dor. Ele disse: se há um Deus, e se de fato esse Deus existe, ele não poderia permitir que certas dores ocorrem com algumas pessoas. E ele dizia isso como alguém muito magoado com a vida. Alguém que de fato sofreu um golpe muito profundo. E ele se fez uma pergunta: se Deus verdadeiramente existe, por que ele permitiu que isso acontecesse comigo? E essa talvez seja a grande questão da humanidade. Se não tem, isso não tem como fugir. A dor, ela existe. Nós podemos até dar algumas respostas provisórias, superficiais, mas chega um momento em que cada um de nós passa por uma situação de perda, de dor. E aí surge, essa pergunta, surge uma dúvida. Até mesmo nós espíritas, surge uma dúvida quando perdemos um ente querido. Muitas pessoas têm crise de fé, abandonam a religião, seja ela qual for. Alguns têm crise existencial, alguns brigam com Deus. Como diz Haroldo Dutra Dias em uma de suas palestras, se a dor fosse uma safra de feijão, parece que Deus distribuiu de um modo desigual. Na verdade, é que quando nós examinamos a vida do berço ao túmulo, vamos imaginar que nós não conhecemos a reencarnação, tá? Nós não somos espíritas agora. Então, se nós olharmos a vida do berço ao túmulo, parece que alguns receberam uma cota maior de sofrimento e outros uma dose maior de felicidade, de sorte, olhando do berço ao túmulo só. Em outras situações, também parece que algumas pessoas já recém-nascidas enfrentam um caminho doloroso. Mal nascem, já estão
já apresentam, né, recém-nascidos já apresentam doenças, têm que passar por cirurgias, enfrentam o câncer ainda recém-nascidos, chegam a falecer, a desencarnar por alguma doença, olhando do berço ao túmulo. Podemos pensar também nas perdas afetivas, no desencarne de um ente querido, nos assassinatos, problemas financeiros, nas situações mais variadas. Parece que chega um dia em que nós temos que encarar face a face a dor. E parece que algumas pessoas, desde o dia que nascem até o dia que desencarnam, encaram a dor todos os dias. E por que isso acontece? Do berço ao túmulo, né? Se olharmos com esse olhar da materialidade, se Deus existe, Ele vê a dor, Ele acompanha. Se Ele acompanha, por que Ele permite? Né? Podemos refletir ainda além disso. Parece que algumas pessoas, além do seu mau caráter, de praticarem o mal, a violência, prosperam na vida, têm sorte, se dão bem, do berço ao túmulo só. E outras, embora sejam pessoas totalmente voltadas para o bem, extremamente honestas, têm um comportamento correto, justo, enfrentam as situações mais dolorosas. E aí nós podemos perguntar, se Deus existe e Ele é justo, por que Ele permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram? Algumas respostas até foram dadas a essas perguntas, mas elas não foram capazes de convencer e muito menos de consolar. Porque tem respostas que prometem uma espécie de recompensa ou de um lugar no paraíso, um destino após a morte. Muitas correntes religiosas e filosóficas prometem, olha, você está sofrendo aqui, mas não se preocupe, quando você morrer, tem um lugar te esperando, você vai para o paraíso. Ou se não, dá uma resposta mais direta ainda, olha, você está sofrendo porque Deus quis assim. Mas essas respostas não convencem totalmente. Porque parece que o preço dessa passagem para ir para o paraíso não é igual para todos. Né? Para uns fica caro pegar esse trem que leva até o paraíso. Sofrem desde o dia do nascimento. E outros têm uma vida normal e vão para o paraíso, no mesmo hotel. Onde estaria aí a justiça de Deus, se nós olharmos do berço ao túmulo? Né? Se nós não estudarmos a doutrina espírita, se nós não conhecemos a reencarnação, até aqui fica difícil aceitar o sofrimento. Né? Os atributos de Deus ficam sem sentido. Se Ele é justo, se Ele é bom, se Ele é onipresente, se Ele é onipotente. Como? Por que eu sofro? E por que ela não sofre? Fica difícil a gente entender. Por isso que Jesus disse, enviarei o Consolador prometido, a fim de esclarecer, consolar, amparar. E aí a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, nos traz Kardec. Kardec coloca na terceira parte do Livro dos Espíritos as leis morais. E lá diz na primeira pergunta 614, diz que a lei natural é a lei de Deus. E é a única e verdadeira para a felicidade do homem. E ela indica, a lei, ela indica o que deve e o que não deve fazer. E só é infeliz quando dela se afasta. Se nós analisarmos, significa então que toda ação imperfeita que eu faço gera um sofrimento. Toda deformidade do meu caráter produz aí uma aflição. Porque se é a lei natural, onde está escrita a lei? Na nossa consciência. Né? Então, se eu sou infeliz é porque eu dela me afastei. Usando meu livre-arbítrio,
para fazer o que eu quiser. Como disse uma frase aí de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, todo comportamento injusto perante a lei atrai um sofrimento para a nossa vida. Toda deformidade na formação moral vai trazer algum tipo de angústia, algum tipo de provação para nós. Então, as causas, elas estão na nossa intimidade. Como disse Allan Kardec, né? É a consequência natural do caráter e da conduta moral daquele que sofre. Então, se ela está na nossa intimidade, nós podemos pensar: quantas uniões infelizes existem porque elas são voltadas para o interesse gerado pela vaidade, pelo interesse financeiro? Quantos pais que sofrem hoje com seus filhos ingratos por não terem combatido as más tendências deles ainda na infância? Quantos males e doenças são consequência dos nossos maus hábitos, dos excessos de todos os tipos que cometemos? Quanto sofrimento nos traz a impaciência? Uma pessoa, a gente fala, eu não tenho paciência, mas a impaciência, quando a gente não trabalha a paciência, né, a perseverança de que Jesus nos diz, ela nos prejudica muito. No livro A Vida Escreve, de Chico Xavier, ditado pelo espírito Hilário Silva, tem uma lição que nos esclarece muito. Tem uma lição que estava acontecendo numa casa espírita, tinha uma reunião mediúnica. E lá estavam vários médiuns, onde o benfeitor falava da impaciência, que é um vício grave, dizia ele. Ele falava que a impaciência é falta de caridade consigo mesmo. Por isso afirmava Jesus, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Isso quer dizer que o homem sereno, diz ele, desfruta do privilégio de mais extensa vida no corpo, ou seja, vive mais o homem sereno. E passado um tempo, a sessão mediúnica terminou e todos estavam ali reflexivos na mensagem do benfeitor. E tinha um homem com o nome de Fraga. Ele era um contador de vários estabelecimentos comerciais da cidade. E ele coçava a cabeça nas reflexões e dizia, risonho, tão bons conselhos esses. Que conselhos bons, falando da gravidade da impaciência. E no outro dia, foram embora para casa, no outro dia, porém, esse mesmo Fraga, entre seus livros no escritório, no calor da tarde, via-se impaciente. Leve mosca zombava dele. Imagina a cena, nós no escritório com uma mosca voando. Já aconteceu isso com a gente, né? A mosca perturba mesmo. Leve mosca zombava dele, procurando sentar na sua cabeça. Ele tentava alcançar, tabefe para cá, tabefe para lá, e nada de matar a mosca. Sentindo que ela se alojou, provavelmente pela 20ª vez, entre os seus raros cabelos, a irritação foi tanta que ele bateu fortemente no próprio crânio para matar a mosca. A pancada, no entanto, fê-lo cair. Socorro, aflição. Ocorrera ali, naquele momento, a ruptura do vaso importante no cérebro. E Fraga, em poucas horas, se viu desencarnado. Olha que trágico. Quando ele acordou, espantado, nos braços do benfeitor que estava na casa espírita, ele reconheceu a própria situação e gritou afobado. E agora, meu Deus, o que eu faço? O que fazer? O amigo espiritual informou calmamente do acontecido e disse: você já se encontra fora do corpo da carne já fazem 2 meses. Mas apenas agora tomou ciência de si. Já estudamos seu caso, Fraga.
Você estava avisado quanto aos perigos da impaciência e caiu, mesmo assim, no conto da mosca. Suicídio indireto, meu caro. Suicídio sem nenhuma razão de ser. E sabemos que quando provocado o desencarne, é um suicídio indireto, né? E ele disse, e você ainda dispunha de 11 anos pela frente para trabalhar junto aos homens? E ele disse, e agora o que eu faço? O benfeitor esclareceu. Bom, já expliquei o problema aqui, seu problema aos nossos maiores. Pela vida correta que você levou, de certo não merece o pavor das regiões abismais, mas também não está habilitado para subir. Ficará aqui mesmo, disse o benfeitor. Aqui? Aonde? Ele falou, no hospital onde estamos. Mas com que fim que eu vou ficar aqui? Ele falou, ajudando os enfermos. Ajudando? E fazendo o quê? Sem sorrir, o benfeitor explicou simplesmente, aprendendo a ter paciência. Você ficará, durante algum tempo, a espantar moscas. Isso é só uma historinha para a gente refletir. E eu fazendo essa palestra numa outra casa em Rio Claro, veio um senhor depois e falou assim, olha, isso aconteceu com a minha mãe, mas ela não desencarnou, não. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, minha mãe, espantando uma mosca que estava perturbando, quebrou o dedão do pé. Tanto impaciência correndo atrás da mosca, mas isso a gente já se viu nessa situação, né? Quando uma mosca nos incomoda, realmente. Então, olha, quanto sofrimento nos traz aí a impaciência. Quanto sofrimento nos traz o orgulho, o egoísmo. Quanto sofrimento traz a indisciplina. A indisciplina, então, nem se fale, né? A vida da pessoa indisciplinada é uma loucura. É uma total desordem. Porque o indisciplinado ele não consegue sequer chegar no horário, nos compromissos, tudo é difícil, ele está sempre atrasado, ele está sempre afoito, ele nunca acha as coisas, porque ele nunca põe as coisas nos lugares que deveriam pôr, gera sofrimento. Por isso que Chico dizia que a disciplina ela não é uma grade, não é uma prisão, como muitas pessoas acham. A disciplina é a chave da porta, porque você entra e sai quando quiser. Como diz nosso amigo Orson Peter Carrara, lá de Matão, eu nem sabia que Orson era poeta, ele diz assim, disciplina é dever, mas isso enquanto entre os homens não é fácil de saber. Se vivemos descuidados, deixando as horas em vão, surgem testes retardados e luta de revisão. A prova que se recusa é caminho a desamparo. Ensinamento esquecido, mais à frente custa caro. Todo aquele que se esquece do que lhe cabe a fazer, descamba no prejuízo, tem sempre muito a perder. Lembre, nos quadros da terra que recordamos a dois, onde surge a indisciplina, tribulação vem depois. Discipline-se, caro amigo, seu tempo, seu corpo, sua função. Quanto mais ordem na vida, mais vida de elevação. Bonito, né? O Orson é poeta, não sabia. E é por isso que o Espiritismo, na sua condição de consolador prometido, ele vem esclarecer e consolar as nossas dores. Mas o primeiro ponto que ele esclarece é que a maior parte dos nossos sofrimentos tem causas na vida atual. E aqui nós precisamos ser bastante honestos conosco. Porque isso tem a ver com o nosso caráter. Não disse lá, né, que é consequência natural do nosso caráter, da nossa conduta? Por isso que o Espiritismo propõe, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, ele propõe a renovação moral. A transformação do nosso caráter. É absorver os conhecimentos e aplicar na nossa vida. Absorver esses valores morais. Porque daí eles vão pacificar o nosso coração e vai nos dar sabedoria para saber viver bem. Por isso que quando nós enfrentamos uma provação, quando enfrentamos um sofrimento, nós devemos nos perguntar, o meu caráter, a minha conduta moral, contribuiu em quantos por cento
para esse sofrimento? Contribuiu em quê para que eu passe por isso? Porque é provocado por nós mesmos. Temos que nos fazer essa pergunta e responder honestamente. Por isso que Kardec escreve também no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, ele diz assim, que para cada imperfeição moral que temos, há um sofrimento. Então nós temos que combater essas nossas imperfeições. Como eu disse, né, da pessoa indisciplinada e desatenta, porque o que é indisciplinado, ele é desatento também. A pessoa desatenta e indisciplinada, ela começa o dia perdendo hora. Começa o dia já amarga, mal-humorada, chega atrasada no trabalho, porque se ela entra às 8 no trabalho, ela acorda 20 para as 8. Aí ela veste a roupa, mal faz a higiene, não toma café, isso já é 15, quase 10 para as 8. Aí ela vai procurar a chave do carro, cadê? Ela não é disciplinada. Então ela fica perdendo tempo procurando a chave do carro, aí sai correndo, aí ela esquece que a avenida é a avenida mais movimentada, vamos falar aqui de Piracicaba, né? Moraes Barros, acho que é, alguma coisa assim. Ela tem que pegar essa avenida que é quilômetros do trabalho dela até a casa, 8 quilômetros, ela esquece que tem semáforo, que tem mais carros andando ali na frente dela. Aí ela chega atrasada no trabalho. E ela fala para todo mundo, olha, nessa cidade não dá para viver, porque tem muito trânsito. Então, ela tem que aplicar os ensinos morais no seu coração. Se ela aplica esses ensinos morais no seu coração, o que ela faz? Primeiro, ela escolhe um lugar só para colocar a chave. Eu passava por isso. Eu era indisciplinada em relação a isso. A partir do momento que eu comecei a montar essas reflexões, eu falei, peraí, isso tem que ser aplicado em mim. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um chaveiro, porta-chave. Coloquei lá na parede. Então, eu sei que a chave tem que pôr ali. Porque antes era em cima do sofá, em cima da mesa da sala, e fica aquela loucura, você fica mesmo. Isso é sinal da indisciplina. Indisciplina é uma imperfeição que temos que trabalhar. Então, a pessoa que é disciplinada, quando ela evangeliza, ela coloca os ensinos morais dela no coração dela, e não no do outro, que a gente costuma fazer, ela escolhe um lugar para colocar a chave, ela acorda mais cedo, ela toma o café da manhã, ela vai calmamente ouvindo uma música no caminho, ela chega antes de bater o cartão, cumprimenta todo mundo. A vida flui melhor, o dia flui melhor quando acontece isso. Isso é um exemplo simples do nosso dia a dia, mas que pode ser aplicado em qualquer situação da nossa vida, a disciplina. Tem também algo que mais gera aflição na nossa vida, que também são os relacionamentos. E o nosso temperamento, as nossas emoções mal disciplinadas. A maioria deles, a maior parte das aflições são consequência das nossas imperfeições morais. Porque nós não enxergamos as nossas imperfeições, enxergamos a do outro. Por isso que lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho nos ensina o conhece-te a ti mesmo. Porque fazendo esse autoanálise, nós vamos percebendo aqueles elementos da nossa personalidade que geram sofrimento em nós e nos outros. Porque existem situações que verdadeiramente não precisamos viver aqui, agora. Não precisamos sofrer nessa existência. Nós viemos aqui para aprender a amar, para ser feliz, não para sofrer. Conta-se que uma jovem demorou muito para casar, porque ela estava procurando o marido ideal. E a gente sabe que é difícil encontrar, o parceiro ideal para a gente. E aí ela ficou esperando e procurando. E ele já estava lá com seus 30 e poucos anos. Ela falou, bom, não vai ter jeito. O príncipe não vai aparecer. Aí ela encontrou uma pessoa mais velha que ela, casou-se. Só que esse parceiro, ele era meio explosivo, meio bruto, intolerante,
né, um pouco orgulhoso, tinha ainda algumas imperfeições a ser trabalhada. Bom, casaram, viveram felizes aí por alguns meses, e ela engravidou, porque ela já estava já com uma certa idade, nasceu o bebê, a família foi vivendo, né? Passado alguns meses, eles resolveram que haveria necessidade de trocar de geladeira, porque a família estava crescendo, estava ficando difícil. Chegou no final do ano, foram até o centro da cidade, fizeram a compra, família feliz, voltaram, né? Entraram no carro, ela com o bebê no colo, ele dirigindo, lembrando que ele é um homem intolerante, explosivo, né? Não tinha conhecimento de religiosidade. E numa determinada rua, um motorista de um outro carro fechou ele no trânsito. Ele, naquela aflição, naquela agonia, né, intolerante, imaginou que aquele homem tivesse feito aquilo de propósito. E aí, ele acelerou o carro e foi atrás do motorista. Alguém já presenciou esse tipo de cena? Foi atrás. Foi correr naquela luta, aquela disputa, a mulher falando para não, mas ele foi, né, orgulhoso, tinha que, né, se defender. Quando emparelhou o carro um do lado do outro, ele desceu, abriu a porta e o outro motorista falou, pronto, ele vai me agredir. Ficou com medo, abriu o porta-luvas, tirou um revólver, atirou nesse pai de família. Desencarnou na hora. E a esposa teve que criar o filho sozinho, sofrer a dificuldade da viuvez e de todas as consequências que gerou esse acidente. O outro homem foi para a prisão e a vida seguiu o seu turno. Não havia nenhuma necessidade dessa criança ser criada sem pai, dessa mulher ficar viúva, desse homem ir preso, se não fosse o temperamento e a atitude infeliz de uma pessoa tensa, com temperamento explosivo, sem o controle das suas emoções. Quantas pessoas também que bebem e saem dirigindo, elas podem se matar, podem matar os outros, pode provocar acidentes maiores na cidade. Não estava na hora. São suicídios indiretos. Quantas pessoas com esse nosso governo que terão porte de armas? Será que saberão guardá-las e não usar? Precisa. Então são aflições geradas agora, pela falta de atenção, pela falta de cuidado, pela má vontade, pelo temperamento rebelde. Então nós começamos a perceber que há muitas aflições que geramos agora. E é por isso que disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11: Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. E encontrareis descansos para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual que é o jugo de Jesus? Só para a gente entender, o jugo é aquela madeira que colocava em cima do lombo do boi, do jumento, para arar, para ele não sair do trilho, do caminho. O que aquilo faz? Aquilo não deixa ele desviar, ir para o outro lado, sair do caminho. Você vai naquela direção que você está sendo conduzido. E o jugo de Jesus, o que é? É o conteúdo moral da sua lição. E o que isso significa? É o remédio para as causas atuais das nossas aflições. Você quer diminuir 70% do seu sofrimento? Evangeliza teu coração. E isso é aceitar o jugo de Jesus, aceitar a orientação dele. Ele não foi dado como guia e modelo para nós? E nesse item 4, Kardec nos aconselha a todos os que sofrem a interrogar a própria consciência friamente, procurando saber de verdade
se esse sofrimento não foi provocado por ele mesmo, por você mesmo, dando origem aí à dificuldade atual, ao sofrimento atual. E aí muitos dizem, se eu não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Lamento, diz Kardec, esses que muito repetem constantemente, sem todavia aceitar as consequências como realmente fruto das suas ações. Sem se sentir culpado, porque não tem ainda a vontade de enfrentar os desafios, esperando que os outros venham resolver seus problemas e dificuldades. Porque é mais fácil mesmo, né? A gente sempre culpa a outra pessoa, a gente culpa a vida, a profissão, o patrão, culpa Deus. E assim nós vamos vivendo, sofrendo, até que a dor seja tão intensa, tão forte, que nos desperte para o conhecimento de si mesmo, para aceitar as lutas, enfrentar, nos transformando moralmente. É como a história do cachorro, não sei se vocês conhecem. Tinha um posto de gasolina e um rapaz parou para abastecer, tinha um cachorro deitado, uivando, e um senhorzinho ali, ele perguntou, esse cachorro do senhor? Ele falou, é. E por que esse cachorro está uivando tanto assim? É porque ele está deitado em cima de um prego. Aí por que ele não levanta e sai dali? Ele falou, porque não deve estar doendo tanto. Dói o suficiente para ele uivar, mas não o suficiente para ele levantar. Então, nós somos responsáveis por tudo que sentimos, pensamos, fazemos. E quem já se conscientizou dessa verdade, não pode mais agir assim, ao léu, né? Aleatoriamente, ao sabor das circunstâncias e das imperfeições. É necessário o uso do raciocínio em qualquer situação da nossa vida, para que os sentimentos que temos, os pensamentos, as ações, não tragam mais efeitos desagradáveis e dolorosos para nós. Só que para isso é preciso querer modificar-se nesse esforço do autoanálise constante, diário. Esse esforço da vivência do dia a dia é aplicar os ensinos morais no nosso coração, no nosso dia a dia. Ser espírita dentro da casa espírita, no local de trabalho, no trânsito, na fila do banco, na fila do supermercado, dentro da nossa casa. É viver a doutrina, porque dentro da casa espírita é tão fácil a gente ser espírita, né? A gente chega, sorri, uns falam manso. É como uma vez, uma história também de um palestrante, trouxe o filho dele para assistir a palestra, e ele falou bonito, falou, explanou, e do lado dele estava sentado o presidente da casa. E aí, a hora que ele terminou, todo mundo aplaudiu, o presidente da casa virou para o filho dele e falou assim, nossa, seu pai fala bem, né? Bom seu pai, né? Ele falou, eu queria ter um pai desse em casa. Quer dizer, a gente tem que ser o exemplo em todos os lugares. É ter o esforço da vivência, não ficar sentado em cima do prego, só reclamando, se lamentando. Então nós vamos concluindo que nós não devemos acreditar que os nossos sofrimentos atuais são pura e simplesmente efeitos das nossas encarnações passadas. É meu karma, é que eu tenho que passar por isso, eu devo ter tacado pedra na cruz, queimado os livros de Kardec lá na Alto Fé de Barcelona. Existem dores, sim, que são de existências passadas, sim. Mas Allan Kardec nos mostra que quase a totalidade das nossas dores são consequências dos nossos atos nesta mesma encarnação em que estamos. Então, sem lamentações. Tiremos o lamenta e fazemos o ações. Vamos agir, vamos trabalhar. Trabalhemos mais na construção deste homem novo, para um mundo novo. Vamos vencer essas nossas imperfeições e falar para nós mesmos, chega, hoje eu fazia isso, a partir de amanhã não faço mais. Hoje eu gostava disso, a partir de amanhã não gosto mais, vou mudar.
vou me libertar dessas imperfeições. Porque o vaso a gente só limpa a água suja colocando água limpa. Né? Então a gente não vai conseguir limpar de tudo dentro de nós. Falar, não sou mais assim. Não, eu sou assim, só que hoje eu quero mudar. Não vou mais cometer os mesmos erros. Né? Como o Haroldo tem um slogan novo agora. Tente, invente, erre diferente. Quer dizer, não fica repetindo a sua encarnação sempre com as mesmas pessoas, sempre desencarna, volta, sempre os mesmos ciclos. Não, vamos cometer erros diferentes, porque errar nós vamos. Então vamos cometer outros erros, esses não mais. Né? Vamos buscar nos aperfeiçoar. Sermos dignos de dizer, não, eu sou espírita. Quanto a ser perfeito, é outra coisa. Eu sou espírita. Porque o verdadeiro espírita é aquele que busca, que tem o esforço de se transformar, de vencer as suas más tendências. Né? E eu finalizo minha fala com uma bela fala de Joana de Ângeles, que está no livro Iluminação Interior, psicografada por Divaldo. E ela diz assim, não sofrer é uma ilusão. Ou seja, nós vamos sofrer, né? Temos que saber sofrer. Não sofrer é uma ilusão, um sonho no atual estágio de evolução da humanidade. No entanto, muitos sofrimentos podem ser modificados se as pessoas compreenderem por que eles existem e alterarem a sua conduta diante deles, dispondo-se à renovação. Pois a felicidade não é ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade na vida. Fica aqui as reflexões dessa semana. Agradeço a atenção de todos e que Jesus nos fortaleça nesses nossos propósitos de nos melhorarmos. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.